O mundo cristão tem observado 2 dias diferentes de guarda. De um lado, a maioria dos cristãos observa com sinceridade o domingo, o primeiro dia da semana, acreditando que é um memorial da ressurreição de Cristo. De outro lado, um grupo de cristãos igualmente sinceros creem que a Bíblia honra apenas o 7º dia como o sábado do Senhor. O fato é que em algum momento da história, alguém fez a mudança do dia de guarda. Como isso aconteceu? Quem mudou o descanso do sábado, o 7º dia da semana, para o domingo, o primeiro dia da semana? Será que Deus, Cristo, ou talvez os apóstolos, fizeram essa mudança? Será que a Bíblia autoriza essa mudança? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, do sábado para o domingo. Esse é o último programa da série 24 Horas de Descanso. Durante essa série, eu procurei deixar bem claro a você que nós nunca somos salvos por boas obras, ou por guardarmos a lei, ou por guardarmos o sábado. Mas também, em contrapartida, com todo amor, com todo carinho, eu nunca poderia fugir de mostrar a você a verdade como ela é. Hoje, nesse último programa, eu preciso responder ainda algumas perguntas que, quem sabe, ainda não tenham sido respondidas nos outros 5 programas. Ou que, quem sabe, não tenham ficado assim tão claras no seu coração. Assim sendo, eu achei que valia a pena revisar e estabelecer alguns conceitos bem firmados na Bíblia. O primeiro deles, quando Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo, Ele também deixou bem claro que nenhum ser humano deveria mudar as suas ordens. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 4:2. Em segundo lugar, o próprio Deus prometeu não alterar os seus mandamentos. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Salmo 89:34. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Em terceiro lugar, Jesus não mudou o sábado e nem anulou. Ele confirmou em sua vida e até declarou: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5:17-18. Em quarto lugar, os discípulos e apóstolos continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte de Jesus. Tiago, o primeiro líder da igreja cristã primitiva, escreveu o seguinte sobre os 10 mandamentos: porque quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Tiago 2:10-11. Em quinto lugar, Lucas, o médico e evangelista da igreja no início do mundo cristão, relatou: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Atos 16:13. Sexto conceito. No livro de Atos, no Novo Testamento, Lucas menciona 84 vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo, todos abrangendo um período de 14 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. 2 sábados em Antioquia, 1 em Filipos, 3 em Tessalônica e 78 sábados em Corinto. Sétimo conceito. João, o último dos 12 apóstolos a morrer, guardou o sábado. Foi ele quem escreveu: no dia do Senhor achei-me no Espírito, Apocalipse 1:10. Oitavo,
De acordo com Jesus, o dia do Senhor é o sábado. Foi ele quem declarou, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12, 8. Então, de onde veio o domingo? Na Bíblia, o primeiro dia da semana nunca é chamado de domingo, nem é chamado de dia santo, nem existe qualquer indicação de que ele deveria ser separado como um dia de adoração. Só existem 8 textos nas Escrituras que falam do primeiro dia da semana. Se na Bíblia existe alguma ordem ou permissão para trocar do 7º para o primeiro dia da semana, essa permissão ou essa ordem tem que estar nesses 8 textos. Vamos fazer um exame bem crítico dos 8 textos que mencionam o primeiro dia da semana e vamos ver se existe alguma autorização bíblica para essa mudança. Primeiro, Mateus 28, 1 diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E aí, você achou que aqui existe alguma coisa indicando que Deus mudou o dia de adoração do sábado para o domingo? Está claro que não existe nada disso. Esse texto foi escrito no ano 62 depois de Cristo, 31 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ele só descreve que Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Jesus, estão esperando terminar o sábado de descanso para irem ver o corpo de Jesus. Ao contrário, esse é mais um texto que prova que após a morte de Jesus, o dia que se guardava ainda era o sábado. Em segundo lugar, Marcos 16, 2. Esse é o segundo texto que menciona o primeiro dia da semana. Ele diz o seguinte: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. No verso 1, fala que elas esperaram passar o sábado. Esse texto também foi escrito 31 anos após a morte de Jesus. Mas em Marcos 2, 28, Marcos menciona que o sábado é o dia do Senhor e desconhece completamente o domingo. Terceiro texto é Marcos 16, 9. Ele diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Esse texto também foi escrito 31 anos após a ressurreição de Jesus. Mas ele também não fala nada sobre guardar o domingo. Dá até para notar que Jesus teve todo o cuidado de não violar o sábado nem na sua morte. Seus trabalhos de criação e de redenção, de resgate do homem, foram realizados honrando o sábado. Quarto texto que fala a respeito do primeiro dia da semana, Lucas 24, 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Lucas escreveu isso no ano 64 depois de Cristo, 33 anos após a ressurreição do Senhor. Não vemos nada nem ninguém dizendo sobre guardar o domingo. Pelo contrário, Lucas faz questão de deixar claro, no capítulo 23, verso 56, o seu conceito sobre o sábado. Ele diz o seguinte: E voltando elas no sábado repousaram conforme o mandamento. Nosso quinto texto é João capítulo 20, verso 1. E diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Esse texto foi escrito no ano 97 depois de Cristo, 66 anos depois de Jesus ressuscitar. E também não diz nada a favor do domingo. Sexto texto, João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e disse-lhes: Paz seja convosco. Esse texto não fala nada nem sequer se os discípulos se reuniram para o culto. Pelo contrário, só afirma que eles estavam ali escondidos por causa do medo que eles estavam sentindo. Só isso. Nosso sétimo e penúltimo texto é Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. Esta era a noite de sábado. Eles haviam passado o sábado todo juntos, como era o costume deles. E ao terminar o dia, no pôr do sol, e começar o primeiro dia,
o início da noite de sábado,